tão maravilhoso. Então, rapaziada, tem um vídeo que eu gostaria de conversar muito, que isso mexe com a comunidade inteira de Silent Hill. Mexe com a comunidade inteira. Isso tá sendo falado desde os primórdios da comunidade. Desde quando Silent Hill 2 lançou. É algo que literalmente é extremamente complexo. E que as pessoas distorceram num nível desgraçado. Vocês estão comigo? Do canal EJ, um dos discípulos do JJ, que é Silent Hill não é sobre putaria. Vambora. Você provavelmente já ouviu todo tipo de teoria sobre os monstros de Silent 2. Interpretações exageradas, leituras forçadas. E bota o telefone pra carregar, caramba. De fãs acabaram sendo repetidas como se fossem verdades absolutas. Cara, eu tipo assim, parando agora no início, só pra dizer um pouquinho dessa parte. Essa parte do pessoal literalmente pegar teoria, hipótese, rumor que o pessoal conta da internet sobre da comunidade Silent Hill, sobre o jogo e falar como se fosse verdade absoluta, é o bagulho mais chato da minha vida que eu já vi. É o bagulho mais insuportável. Os caras estragaram um jogo maravilhoso pelo falaram. Isso é uma coisa muito paia, cara. Mas hoje o meu foco aqui é outro. Nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo exclusivamente o que foi dito pelo próprio diretor de arte, Masahiro Ito, pela criação lendário Masahiro Ito. Nada de achismo de terceiros, nada de teoria reciclada. A ideia é olhar para Silent 2 pela lente de quem realmente colocou esses monstros dentro do jogo. E é claro que eu vou dar a minha opinião em alguns momentos, né? Porque é impossível falar de Silent sem especular um pouquinho que seja. Sim. Mas eu vou deixar bem claro aqui uma coisa. Silent Hill, por mais que tenha uma história canônica, ele tem uma visão que dá pra você enxergar um pouquinho além do canônico. É uma coisa que eu acho interessante, eu gosto de jogos assim. Isso aqui não deve ser tratado como verdade absoluta. É só uma análise e uma interpretação. E você pode e deve ter sua própria visão. Pega uma pipoquinha aí, que eu vou te contar uma história. Se aconcheguem, rapaziada, que hoje o vídeo vai ser interessante. Que recebe algo improvável, uma carta da sua mulher que morreu 3 anos antes, após enfrentar uma doença longa e debilitante. Durante esse período, tanto Mary quanto James chegaram ao limite físico e emocional do ser humano. Na carta, Mary pede para que James vá encontrar ela no lugar especial, localizado na cidade de Silent Hill. Movido por essa mensagem misteriosa e pela esperança de reencontrar a mulher que ama, ele decide ir até lá. Quando chega à cidade, ele passa a procurar por Mary, guiado apenas pela carta e pelo desejo desesperado de entender o que está acontecendo ali. James parece ainda amar Mary profundamente. Nossa, porém, conforme a história avança, né, fica claro. O amor pro James é algo tão... é um amor tão intenso. Tipo assim, ele ama tão genuinamente a Mary... E tipo assim, mesmo a gente sabendo que tudo que aconteceu, porque a gente já jogou o jogo, tô querendo jogar o remake no futuro. Cara, é simplesmente abissal. O cara passa pelo inferno só pra conseguir encontrar a pessoa que ele ama mais uma vez. É algo único. Esse jogo é algo único. Porque nada é exatamente como deve parecer. Mary nunca escreveu carta nenhuma. E Silent começa a manifestar a presença dela de formas cada vez mais estranhas, distorcidas e assustadoras. Uhum. A maioria das criaturas que surgem na cidade possuem traços femininos, pois são manifestações ligadas à falecida Mary, filtradas pela mente fragmentada do James. Mente fragmentada, perturbada, toda fodida. Tipo assim, muita gente fala que tipo assim, é porque os monstros, eles são tão femininos, são tão, sabe, sexualizados. Eu não diria que sexualizados, que sexualizado é uma palavra que literalmente perdeu muito o verdadeiro sentido hoje em dia. Eu diria mais, os monstros são mais sensuais, por causa que, vamos ser sinceros, chat, o James, ele amava a Mary mesmo antes da sua doença. Ele tinha amor, ele tinha desejo, ele tinha tesão pela esposa.
Não na época que ela tava doente, mas ele ainda até na época que ela tava doente. Quando ela ficou doente, literalmente, ele viu a pessoa que ele mais amou se definhar. E é por isso que os monstros de Silent Hill são literais são cadáveres podres. Porque a esposa dele tava praticamente à beira da morte, apodrecendo. Isso que significa a história. Os monstros lá não são sensuais por coisa da frustração sexual que muita gente coloca no James. É porque literalmente foi feito pra chocar a gente, chocar o jogador. Foi feito pra, tipo assim, é uma mente fragmentada, toda fodida. Imagina, tipo assim, você vê a pessoa que você ama, você se fode pra tentar fazer ela melhorar, mas ela não melhora. E literalmente, o James faz o que faz e no fim ele acaba indo pra aí pra, sabe, cometer murichinjo. Só que acaba rolando todos os eventos que acontecem no começo de Silent Hill 2. Ele vai lá no banheiro, se olha e acaba acontecendo tudo que acontece em Silent Hill 2. Uma coisa que eu presto bastante atenção ultimamente é como o pessoal, eles levam tudo pro lado extremamente sexual, pro lado muito mais da putaria. E não na parte mais do tipo assim, que que foi realmente mostrado pra ser. Porque os monstros, eles foram feitos para serem desconfortáveis. Por isso que, tipo assim, as Line Figures têm uns putas pernão. O manequim são 2 pares de pernas, porque representam as pernas da Mary, que já estavam debilitadas, e o par de próteses que ela utilizava para caminhar, porque tem aquelas próteses que você coloca em volta da perna, ou em volta de um braço, para você conseguir mexer e andar, pra manter estável. A Mary ficou tão fodida ao ponto dela nem conseguir andar. Você tem noção de um negócio desse, chat? É bizarro, é doloroso. Então, chat, uma coisa que eu digo pra vocês é, tipo assim, se muita gente falar, tipo assim, falar que a pura taradeza, não é taradeza. Tipo assim, é o amor do James, só que ele literalmente foi distorcido por ressentimento e repulsa. Assim, a cabeça do James estava louca. O James, ele literalmente... Ele não é uma pessoa ruim, mas ele também não é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa normal. Ele é um ser humano igual você e eu. Um ser humano quebrado, angustiado, todo fudido por dentro, as emoções toda ferrada. E a cidade manifestou os monstros de Silent Hill dessa forma. Grotescos, pelo estado da Mary. Femininos, porque era a Mary. É a representação da Mary. E aí tem 2 monstros específicos que eu lembro que o pessoal pesa muito. O manequim e as enfermeiras. O manequim eu já expliquei. São os pares das pernas para Mary poder andar. Que é as pernas da Mary e as próteses. Mas as enfermeiras são lembranças da Mary no hospital. E como a gente ouviu toda aquela parte da cena que tem o corredor lá no hotel, a Mary literalmente xingando, brigando com o James, mandando ele embora, ela toda alterada, ela ficou assim por anos. James sofreu esse tipo de abuso da Mary por anos, desde que ela ficou doente. Então, tipo assim, meio que você colocar tudo só como, sei lá, taradeza ou frustração sexual, é o bagulho mais idiota já feito, cara. O pessoal simplificar algo tão complexo como trauma é ridículo. Simplificar algo tão complexo desse chega a ser ridículo. E bem burro também. Ao longo dessa jornada, o James encontra outras pessoas reais dentro de Silent. A Angela, o Ed, a Laura. Cada um deles carrega a sua própria história, seus próprios traumas e suas próprias motivações. Exatamente, cada um passando pelo próprio inferno. Para você entender parte a parte como a história se desenrola. Uhum. Como isso esclarecido, né? Agora sim a gente pode falar de cada monstro e do verdadeiro significado por trás de cada um deles. Agora explicado pelo próprio criador dessas Masahiro criaturas Ito. perturbadoras. Lendário Masahiro Ito. Line Figure. O design da parte superior do Line Figure, ou figura caída, né? Foi inspirado em um saco para cadáveres, representando diretamente um corpo em decadência. O nome da criatura tem um duplo significado. Ele representa tanto Mary deitada em uma cama de hospital, quanto o corpo em si sem vida. E ainda o pessoal fala, ainda tem uns doentes na comunidade até fora que dão smash nessa porra. É a porra de é a representação de um cadáver. Um cadáver. É a representação de um cadáver essa porra. E tem pessoal que fala que... Não. Olha essas pernas. Pô, vai tomar no cu, viu? Pessoal doente do caralho que pensa assim. As animações dos Line Figures são lentas, sofridas e frágeis, lembrando um paciente em estado terminal. Ele transmite dor, impotência e desgaste. Essa criatura carrega todo o peso da culpa
e da perda presente na mente do James, refletindo Uhum. diretamente a relação dele com Mary durante o período da doença. Sim. Durante muito tempo, surgiram teorias absurdas sobre esse monstro, algumas extremamente até nojentas, eu diria. Nossa, bota nojento. Chat, tem uma teoria que eu vi pessoal do YouTube. E eu vou dizer mesmo. JJ, alguns criadores de conteúdo também. Tinha um em específico que falou que o Lion Figure representava um homem com as mãos dentro da calça. Como se tivesse, sabe, fazendo o negócio, sabe? E o vômito que a Lion Figure dá, que é tanto da doença da Mary, que ela acaba vomitando, mas também é um simbolismo do abuso verbal que o James sofria. O cara falou que era a bala branca. Pra dar uma censurada. Sim, tinha maluco que pensava asneira nesse ponto. Confesso que na época eu mesmo cheguei a acreditar em algumas delas. Eu agradeço que eu nunca acreditei em uma porra dessa. Eu só joguei o jogo pelo jogo, fui ver os vídeos pra entender a história, e tudo que eu achava muito esquisito eu deixava pra lá. Mesmo achando muito estranho. Só que hoje, olhando pra trás um pouco, essas interpretações parecem simplesmente nada a ver, cara. Em Silent 2, muito nada a ver. Figure aparece com bastante frequência e é relativamente fácil de derrotar. Isso faz sentido, já que James passou muito tempo vendo Mary naquela condição. Era algo constante, perturbador e triste para ele. No Otherworld, também conhecido como Outer World, o Lying Figure se torna ainda mais agressivo. Segundo Masahiro Ito, no remake de Silent 2, todas as criaturas do outro mundo devem ter fitas cirúrgicas cobrindo o corpo, tornando o visual ainda mais desconfortável. Como as fitas cirúrgicas que a Mary tinha pelos tratamentos, que ficavam mais intensivos e ela acaba ficando cada vez mais desfigurada. O que você achava que esse monstro representava dentro do jogo, eu diria que tá fora de contexto. Sim. Ele nunca deu uma explicação fechada sobre o Lying Figure. Esse cara deixou claro ao longo dos anos que odiava que as pessoas interpretassem as coisas ao literal extremo. Para ele, monstros não são personagens, não são entidades conscientes com história própria. Sim. Não existem para responder perguntas. Sim, sim. No caso do Lying, ele nunca confirmou que seja o James, um James alternativo, um humano preso em Silent Hill, ou uma criatura com intenção ou propósito. Qualquer teoria que tenta transformar algo em concreto esbarra numa parede. O próprio criador nunca pensou nisso dessa forma. Exatamente. A ideia central do Lying Figure era de ser apenas um resíduo emocional. Isso! Exatamente! É o resíduo das emoções do que o James via quando a Mary estava toda doente, toda fodida na cama. Basicamente a manifestação das emoções dele. Finalmente alguém tá conseguindo entender direito. Segundo a visão do próprio diretor, muitos monstros de Silent Hill não representam ideias completas, mas apenas fragmentos emocionais. O Pyramid Head, por exemplo, é punição e é julgamento. É o carrasco da punição que o James acha que merece por ter matado a Mary. Lying Figure não. Ele é deformado dessa forma por um motivo e é de forma intencional. Mesmo depois da verdade, depois do fim, ele ainda vai permanecer, porque sentimentos mal resolvidos são assim. São confusos, feios, sem função extra. O próprio nome dele, Lying, significa algo que permanece, que nunca vai embora. É a sensação que a Mary morreu, a Mary tá morta. Dele não tá numa resposta objetiva, mas tá no fato dele ainda estar ali quando você achava que tudo já havia terminado, e ele ainda vai estar lá. É algo que não vai mudar, é a reflexão do que o James viu da Mary, tanto na doença quanto na morte, por causa que a forma dele é de um bicho, é de um cadáver num saco, é o cadáver da Mary, é a representação, e é algo que é persistente, que não vai mudar. É um sentimento mal resolvido. A cabeça das nurses, essas... Cara, as enfermeiras nesse jogo tão desgraçadas, velho. Tanto no Silent Hill 2 original quanto no remake, elas são muito difíceis de sair na porrada. Enfermeiras
é uma metáfora direta da cabeça de Mary sendo sufocada pelo travesseiro, Uhum. simbolizando morte e silêncio. Exatamente. O visual dessas enfermeiras inclui elementos femininos exagerados, como salto alto e curvas marcantes. Mas o diretor deixou O quanto de Rule 34 que essa desgraçada não tem. Nossa senhora, puta que pariu. O quanto de Rule 34 que essa desgraçada tem não tá escrito, cara. Meu Deus. algo muito claro. A intenção nunca foi sexualizar essas criaturas. O Exato. objetivo era criar um contraste desconfortável entre sensualidade e horror. Errou. Porque, como a gente já disse antes, os monstros de Silent Hill são cadáveres, são mortos, são seres mortos. E tipo assim, o contraste é pra chocar a gente, é pra chocar o jogador. Por isso que tem o cunho sexual. Porque, por mais que a gente não queira, tipo assim, o sexo e a morte, como é dito no making off de Silent Hill 2, e provavelmente isso ainda é válido em Silent Hill 2 Make, são tabus. Sexo e morte é algo tabu. A morte é um tabu e o sexo é um tabu. Então meio que eles juntaram as coisas. Um ser sensual, mas é um cadáver que representa os piores momentos da pessoa que você mais ama e ainda representa o momento da morte dela, porque elas se contorcem, sim, por causa da morte da Mary, que foi por causa do James empurrar o travesseiro na cara dela até ela parar de respirar. Essa mistura entre beleza e o bizarro torna as enfermeiras extremamente perturbadoras e até um tanto memoráveis. Pior que essa desgraçada dá um medo do caralho. Eu não sei como o povo sente tesão nessa porra. Eu tenho medo dessas porra. Não existe nenhuma relação com James sentindo prazer ao observar essas criaturas, como muita gente teorizou ao longo dos anos. Sim! James também estava sofrendo profundamente. O cara ficou... Exatamente, o James ficou todo fudido. Ô chat, vocês têm noção, tem coisa que o pessoal todo ignora. O James ficou endividado, por causa que o tratamento da Mary era extremamente caro. Ele encheu o cu de cachaça, ele tapava a dor dele bebendo. Ele, literalmente, ele tentava toda vez tentar fazer a Mary se sentir melhor. Ela xingava, brigava, reclamava dele, reclamava da Mary, reclamava de tudo. Imagina, você sofrer isso por anos, tentando a todo momento fazer pelo menos a vida da pessoa que você mais ama ser menos pesada. E não dando certo. Porra! Não, e falam que... Não, o James não sofreu, ele foi até num clube de strip. Irmão, ele ia na porra de um boteco, encheu o cu de cachaça, encheu o copo de cana, pra poder aliviar a dor. Não me impressiona o James não ter começado a fumar. Porque o caminha que se fudeu. O corpo chamativo das enfermeiras existe apenas para causar impacto no jogador. Exatamente. Causar impacto na gente. É pra dar desconforto na gente. Do mesmo jeito que dá desconforto no James. Se agora outra pessoa vê putaria, aí é esculacho. E eu sei que tem a coisa mais sensual. Dá pra perceber a sensualidade ali das coisas. Tem um pouquinho da coisa mais sexual do jogo. Sim, tem a coisa sexual no jogo, como é dito no making off. Mas, bota um grande mas no meio. Esta parte sexual, ela é extremamente subliminar, não é o foco principal da bagaça. Tipo assim, de todas as categorias que passam, tipo assim, trauma, ressentimento, dor, culpa, frustração, angústia, tristeza, ressentimento, tudo. A coisa mais de desejo e tesão tá lá na das últimas coisas. Mas ainda tem aqui. Porque, imagina, chat. Eu vou fazer um exemplo. Você, chat, encontra a pessoa da sua vida. Você a ama. Você deseja ela. Você sente desejo por ela. Você a deseja. Vocês dois têm um amor forte. Um amor com desejo. Com tesão. Do nada, essa pessoa adoece e você vê ela sofrendo até morrer. E você acaba matando essa pessoa. Não só por livre, espontânea misericórdia, mas também porque queria se livrar da sua própria dor. Da dor que essa pessoa infligia em você e aumentava a dor da pessoa. Então, tipo assim, foi um ato, ao mesmo tempo que foi misericordioso, foi egoísta. Não foi, sabe, pura misericórdia nem puro egoísmo que o James matou. Óbvio, ele cometeu um crime, mas ele ainda matou a pessoa que ele mais amou na vida, a pessoa com quem ele teve intimidade. É algo mais íntimo do ser humano.
É algo mais inerente que a gente tem. Isso ninguém nega. Mas parece que tem nego que é burro igual uma porta, e só porque vê a enfermeira de saia curtinha, puta decotão, e meia calça com coisinha de coisa parecendo uma piriguete, aí é de fuder, né, meu amigo? Ah, eu vou falar, viu, velho? Esse pessoal tem que parar de ver aqueles sites contemporâneos à noite e focar um pouco mais no bom senso, porque vai tomar no cu. James é a cabeça deformada. E sendo bem sincero, essa é uma das representações mais pesadas que esse jogo carrega. Além de É uma das, mas tem uma representação que é muito pior. Abstract Daddy. simbolizar o momento da morte de Mary, essas criaturas atacam de forma muito violenta, quase de forma desesperadora, como se resistissem à própria morte, entende? Tá conseguindo perceber o significado, meu camarada? Resistência à própria morte. Exatamente. Hotel, que você assiste a fita onde o James encara o que ele fez à própria mulher. A força pela vida que essas criaturas mostram pode fazer referência aos últimos momentos de Mary, tentando impedir o James de fazer o que fez. Sim. Mesmo já sabendo que a morte chegaria em algum momento. Mas o diretor de arte desse jogo deixou bem claro: as enfermeiras não foram criadas para serem sexys. Qualquer leitura que enxergue sensualidade nelas vem muito mais do público gamer que da obra em si. Exatamente, a putaria tá nos olhos de quem vê. A putaria que o pessoal vê em Silent Hill 2 tá na cabeça podre do pessoal. Eu digo uma coisa, chat, eu já tive muito relacionamento na vida, eu sou a pessoa rodada. Eu não vi putaria nesse negócio não, velho. Eu senti desconforto com as enfermeiras. Tipo assim, passando as piadas que, era ambiente, caralho, é quatro. E cara, na moral, velho, eu senti um desconforto real, velho. Porque é literalmente, você pegando a história como ela é, nua e crua, é literalmente um cadáver. É a representação do momento ruim da sua esposa em forma de cadáver. Segundo Masahiro, qualquer aspecto sexual presente nas enfermeiras existe com um único objetivo: causar desconforto. Elas representam um desejo que surge em um contexto de sofrimento que vem acompanhado de culpa moral e não pode ser assumido ou aceito. Ou seja, não é um convite ao prazer. É uma representação de repressão emocional se manifestando de forma bizarra. Exatamente. As enfermeiras de Silent não existem para agradar o olhar. Elas existem para provocar o incômodo no jogador. Elas simbolizam uma vontade de desejo muito distorcida, uma culpa extremamente reprimida. E quando a presença delas causa estranheza ou desconforto, é exatamente nesse ponto que o design delas cumpre o papel que sempre teve desde a criação. Exatamente. Causar desconforto e não sexualizar. Eu vou falar uma coisa, velho. Eu digo uma coisa. O pessoal... a cabeça do pessoal hoje tá toda fodida. Nossa, esse é um dos monstros mais fodidos ainda. Nossa senhora. Zangado, Emineste, Zaquiel, gringos da fandom de Silent Hill. Eu desprezo vocês diametralmente por causa dos vídeos que vocês fizeram. Eu gosto de vocês como criadores de conteúdo. Mas vocês são literalmente as pessoas que mais fuderam a história de Silent Hill. Falei, tô leve. As pernas superiores dos manequins foram inspiradas em dispositivos médicos usados para ajudar Mary a andar durante a doença. A parte inferior da criatura simboliza diretamente as pernas de Mary, não de forma sexualizada, mas como representação de sua condição física debilitada. Exatamente. O manequim é um monstro que aparece depois do Lag Figure, porque o James ainda está se recusando a lembrar do que realmente aconteceu. A forma é ainda mais distorcida, longe de parecer uma pessoa humana. Isso aí é literalmente a personificação da Mary literalmente não conseguia andar. Ela precisava usar um maquinário, uma prótese nas duas pernas para precisar andar. Olha o quanto que a mulher ficou fodida por causa da doença. Na minha visão aqui como jogador,
Essa parada vai me lembrar um negócio bizarro que tem na medicina, chamada de ortese termoplástica rígida. Pior que me lembra muito isso também, cara. Aquelas próteses que servem pra você poder ainda mexer o corpo, mas ainda manter tudo no lugar. Que é pra ajudar você a mexer. Esse é o nome desse bagulho. É comum em tratamentos de estabilização, muito utilizado por terapeutas e fisioterapeutas, para ajudar na mobilização de alguma parte do corpo de algum paciente que esteja em situação de fragilidade. Isso reforça ainda mais a ideia de fragilidade física. Sim. Esqueça essa ideia de que o James era o taradão, tá? Ele não via partes do corpo isoladas, mas sim sua esposa se deteriorando aos poucos. Isso, meu Deus! Obrigado, você falou algo que quase boa parte da comunidade não entendia na época. Obrigado! Nossa, chega a dar um alívio no peito, sabe aquela satisfação no peito? De você ver o negócio e falar, caralho, finalmente alguém tá entendendo esse negócio. Os manequins são bem agressivos, cara. São rápidos e causam muito dano. Existem variações capazes de rastejar por paredes e tetos, tornando o combate ainda mais desafiador e um tanto irritante que esses bichos conseguem fugir de forma tão rápida de você. É sério, cara. Chega a ser irritante o tanto que esse bicho foge. Cara, Na segunda criação de arte, a ideia... Eu tô com um genuíno medo quando eu for jogar o remake um dia. Eu tenho certeza que se eu jogar o Silent Hill 2 Remake, eu vou sofrer pra caceta. Eu já sofro no 2 original, imagina no 2 Remake. A principal dos manequins é simples e perturbadora. O corpo humano reduzido a partes funcionais. Eles são feitos de pernas, quadris e posições subliminares. Mas não tem rosto, não tem personalidade e nem muito menos individualidade. Isso não é um detalhe estético, é somente o que ele significa. Os manequins representam a objetificação total do corpo feminino na mente do James. Os manequins não são sensuais, no sentido comum da palavra sensual. Sim. Eles são o oposto disso. Eles simbolizam desejo sem afeto, uma sexualidade sem conexão humana. E quanto mais desconfortável eles parecem, mais perto você está da intenção original que foi pensada para esse jogo. Desconforto. Boa noite, Kevin. Seja bem-vindo, meu nobre. O curioso sobre essas criaturas é que elas foram... Nossa, esses monstros aí é foda. Em representações bizarras de um... Cheguei agora da escola, meu querido, jogue a mochila de lado, descanse e relaxe. Que agora a gente está no momento de historinhas. De um artista chamado Francis Bacon, conhecido por distorcer figuras humanas de forma perturbadora, cara. Dê uma olhada nas obras que esse cara criou. Ô bichaiada medonha. Chega a ser assustador, né? Uhum. Então, o Flash Lip aparece pendurado de cabeça para baixo, emitindo sons estranhos. Ele transmite julgamento, opressão e sufocamento emocional. Exatamente. Já o Mandarim permanece escondido no subsolo, atacando com braços longos, representando memórias reprimidas. A melhor forma de lidar com esses monstros é fugir, cara. É o único jeito. Isso simboliza que não há como escapar das palavras, a não ser deixando de ouvir. Uhum. O Mandarim emite um som tão forte que chega a incomodar caso você jogue com headset. Aproveita que estão lendo esse comentário e deixa seu like. É verdade, rapaziada que tá vendo o vídeo, deixa o like aí, pô. Deixa o like, se inscreve, que a gente só tá começando aqui na internet, pô. Mas vai longe. Obrigado por me lembrar, Jorginho. Você pode atirar nas bocas que existem nas mãos dele, e então ele não volta mais. Só toma cuidado com esse som, cara, que ele faz, que é muito bizarro, bicho. O Flash Lip não tem o que fazer, ele é um boss. Você precisa matar ele. A luta com ele é agoniante porque ele fica andando pelo teto, né? E tentando te atacar de surpresa. Nossa, que bicho desgraçado, velho. No 2 ele é insuportável. É mais de uns par de... Você gasta todas as balas de 12 que você conseguiu pegar o jogo inteiro até ali pra poder matar esse boss. Entre todos os monstros de Silent 2, Flash Lip e Mandarim são os que menos aparecem. Mas são os que carregam um peso mais simbólico e mais violento. Eles não foram criados para serem icônicos como Pyramid Head. Eles foram criados para serem opressivos. Exatamente. Esses monstros representam estados... Nossa, velho, olha como é que é o Flash Lip sem aquele pano por cima.
Nossa senhora, o Flash Lip sem o pano por cima é bizarro. Ugh. Emocionais extremos, ligados diretamente à relação entre James e Mary, e a solidão de ver alguém sofrer sem poder ter a mínima possibilidade de ajudar. Exatamente. Flash Lips, a Mary confinada numa cama, e Mandarim, os sentimentos que estão abaixo da superfície, que é a angústia, a culpa, a dor, o ressentimento, o sofrimento, a desgraça que a pessoa que você vê que tá sofrendo. É tudo isso junto e mais um pouco. Porque a Mary, ela ficou tão ferrada de doente que ela não conseguia nem andar mais após um tempo. A prótese nem ajudava mais ela a andar. A React apenas hoje? Hoje vai ser React e a gente vai tendo um papo. É porque já que hoje a live vai ter que ser curtinha, por causa que agora eu vou ter que começar a dormir cedo, então hoje vai ser só React. O Abstract Daddy não vem da mente do James. Em teoria, não era para ser possível do Nossa, velho, esse monstro. Nossa, esse monstro é a personificação do inferno na Terra, velho. Puta que pariu. Ô chat, não tem manequim, line figure, mandarim, flash lip, pirâmide red. Pode juntar tudo esses fila da puta junto. Não dá um terço da desgraça do que esse Abstract Daddy. Puta que pariu, velho. Nossa, eu não posso nem falar o conceito, conceito nas palavras verdadeiras, porque senão a live cai e o vídeo perde monetização. James visualizar esse monstro, já que ele não representa nada que venha do próprio James. Vem da Angela. Ele é apenas uma manifestação do trauma de outra pessoa, a Angela. A criatura representa abuso sexual e a relação traumática dela com a figura paterna, simbolizada por uma cama viva e sufocante. Segundo a direção de arte do jogo, o jogador vê essa criatura pelos olhos de James e não pela visão real da Angela. Cara, isso é o que mais me assusta, velho. Imagina a visão da Angela. Cara, o negócio deve ser a personificação da desgraça. O verdadeiro monstro talvez seja ainda pior do que esse que a gente encontra com James. É muito Porque pior. Porque se você parar pra pensar rapidinho aí, você vê uma manifestação de algo da cabeça de outra pessoa, mas não é totalmente o que ela sente dentro de si mesma, entende? É possível ver isso com os olhos do James, mas a criatura que existe dentro da cabeça dela pode ser ainda pior do que essa que vemos nesse momento do jogo. Cara, literalmente cara, eu tenho muito dó da Angela, velho. O foda é que todas as vezes que eu joguei Silent Hill 2, eu tentei ao máximo salvar ela. Eu tentava fazer de tudo pra salvar ela. Matava o Abstract Daddy mais rápido, sei lá, tentava entrar nas chamas pra poder, lá na escadaria do hotel, pra poder salvar ela. Nada, não dá pra salvar. Essa é a parte que mais dói, velho. Ela era uma pessoa tão... Tinha uma vida inteira pela frente. Um desgraçado, destruiu tudo. Tanto o pai quanto o irmão. Porque, pra quem não sabe na história, a Angela, ela sofreu, né, nas mãos do pai e do irmão. E a mãe negligenciava tudo isso. Sendo que a mãe também sofria esses abusos. E sendo que esse é o principal motivo da Angela estar em Silent Hill. Porque a mãe dela fugiu, abandonou a Angela com o pai e o irmão. James derrota, né? Porque naquele momento ele é mais forte do que aquilo que o monstro representa. Uma força que a Angela não foi capaz de atingir e por isso ela não consegue lutar contra. Esse talvez seja o único monstro aí que tenha um sentido literal. Cabeça. Se você notar bem nessa imagem, a parte que está por cima seria o pai, né? E em teoria, por baixo seria a Angela. E aí, Corvo, bem-vindo à live, meu querido. E toda a estrutura aí, onde eles estão, né? Seria a cama, né? Se você notar um pouquinho melhor, repare nos ambientes onde a luta acontece. Quartos, corredores e espaço que lembram ambientes domésticos. A Angela sofria abuso na própria casa, velho. Caralho. Justamente para lembrar de que a Angela não tinha a menor possibilidade de fugir do pai, que abusava dela. A representatividade desse bicho é muito pesada. Como eu falei antes, acabei de chegar, tô cansado? Fica de boa, meu nobre. Talvez seja o único ser sobrenatural nessa história. Tenha um sentido literal e abra janelas infinitas para outras interpretações.
E por último, quem não podia faltar nessa lista, né? Pirâmide Claro, Head. o maior deles, sem dúvida, o Pirâmide Head. Ele dispensa cabecita dele apresentações. pirâmide. O Pirâmide representa a tentativa de James de eliminar essas visões e monstros da mente dele. Ele força James a encarar esses horrores, mas ao mesmo tempo mostra o medo que ele tem de aceitar a verdade. É um carrasco. Aquela cena controversa com os manequins que todo mundo achou que era uma cena de abuso. Nossa, essa cena deu uma dor de cabeça insuportável na fã de uma época. Tarará, né? Não representa essa parada de fato, tá? Isso foi desmentido E, na verdade, pra quem tá curioso, o Pirâmide Head, ele não tava a bu dos monstros. Ele tava literalmente estrangulando eles. oficialmente pelo próprio diretor de Em cabeça, ele lembra o negócio da de Blitz, pior que lembra um pouquinho. arte. A intenção era perturbar o jogador e não contar uma história literal. O Pirâmide aparece matando os monstros porque simboliza o desejo do James de apagar essas imagens da mente. Quando surgem 2 pirâmides, isso representa um aumento da culpa e também da pressão psicológica. O Pirâmide existe para cumprir Da morte que o James fez com a Mary e a morte que o James fez com o Ed, antes de chegar no hotel. essa função bem específica. 2 Punir carrascos James e ponto final. para a punição dele. Então, agora que você sabe a real sobre todos os monstros e os seus simbolismos, quando for jogar Silent 2 de novo, coloca uma coisa na sua mente. Tudo ali não é literal. É tudo abstrato. Exatamente. Tudo que acontece ali nada mais é que mentes perturbadas por inúmeros traumas que se somaram em suas trajetórias. Exato. Silent 2 não é sobre monstros. É sobre culpa, sobre luto, repressão e sofrimento humano. Exatamente. Acredite, é mais meu nobre. humano do que parece. É um dos mais perturbadores da história dos videogames. Mas comenta aí embaixo o que você acha sobre isso. Você acredita em tudo isso? Você tem suas próprias Pô, aí me quebra. Ah, a culpa não é minha, pô. A culpa não é minha se eu literalmente tô precisando de dinheiro. Se eu não precisasse tão desesperadamente de dinheiro, aí eu podia ficar aqui até meia-noite. opiniões sobre cada um deles? Deixa aí nos comentários. Aqui foi Eliezeira e até o próximo vídeo. Mary died of that damn disease 3 years ago. I got a letter. The name on the envelope said Mary, Cara, my wife's name. como que o povo conseguiu literalmente destruir uma história tão maravilhosa dessa, velho? É uma das histórias mais lindas de Silent de toda a história do negócio. Literalmente os caras vai lá e fode tudo. É impressionante. A comunidade chegou ao ponto de destruir tudo.